Vamos lá, agora nós vamos fazer o vídeo de matéria, né? O vídeo de conteúdo da semana 3 do PET volume 2. Assiste o vídeo aqui até o final para conseguir fazer os exercícios e entender tudo sobre eletricidade. Vamos lá, vamos lá! Aê, terceiro ano! Agora olha só, vou falar com vocês sobre a corrente elétrica. Presta atenção nesse vídeo que eu vou falar bem detalhado, você vai entender tudo, cara. Primeiro, se eu pudesse explicar para você, chegasse aqui, tem uma tomada aqui do meu lado, eu vou aqui e vou enfiar o dedo na tomada. O que vai acontecer? Eu vou tomar choque. Você sabe que você toma choque quando você pega na tomada, né? Quando está eletrizada. Então, energizada, né? O que acontece? Vocês vão entender sobre esse processo. Nós estamos entrando na eletrodinâmica, que é a parte da física, né? Que estuda ali o processo de eletrização com cargas em movimento, tá bom? Aí, antes de entrar e antes de falar aqui tudo sobre a corrente elétrica, por favor, inscreve aqui no canal, aqui ó, no cantinho aqui, ó, o dedinho lá, ali. Inscreve aí no canal aí, por favor, para você receber as notificações, receber notificação sempre que um vídeo novo sair, tá bom? Entra também na descrição do vídeo que tem um grupo de estudos lá de física, cara, você vai se amarrar. Então, vamos lá, vamos falar aqui sobre corrente elétrica. O que é corrente elétrica? Cara, gente, corrente elétrica nada mais é do que um fluxo de cargas, né? Um fluxo dos elétrons através de um condutor. Tá? Nós vamos falar sobre isso daí. Então, vamos lá. Primeiro, para começar a falar sobre corrente elétrica aqui no vídeo, bem chutinho, bem rapidinho, o que é corrente elétrica? Corrente elétrica ela consiste no fluxo das cargas, né, dos elétrons através dos condutores. Nós vamos explicar como que isso funciona. Vocês já viram no volume 1 sobre o processo de eletrização, sobre tudo aquilo. Agora nós vamos falar sobre esse processo de movimento de cargas. Então, relembrando o que é um condutor gente, são equipamentos, né, materiais, que eles conduzem mais facilmente os elétrons, tá? Eles possuem o que a gente chama de elétrons livres. Nós falamos lá no volume 1, entra lá no volume 1 que você vai entender isso daí. Ele possui os elétrons livres. E aí o que acontece? Quando você submete este condutor em uma diferença de potencial, que nós vimos na aula da semana passada, a uma diferença de potencial, surge um movimento de cargas, tá bom? E aí esse movimento de cargas, esse fluxo de cargas através de um meio condutor, nós chamamos de corrente elétrica. Até aí tudo bem. E para que eu preciso estudar corrente elétrica, Hugo? Olha só que doido. Quando a gente olha e fala assim, poxa, os elétrons passam lá num condutor. Imagina que você quer um condutor, você fala, poxa, os elétrons estão passando ali dentro, estão se movimentando. Se está se movimentando, tem energia. Ah, cara, se eu pegar essa energia e transformar em outra energia, isso é muito bom. Por que é muito bom? Imagine, quando você passa os elétrons aqui, por exemplo, nessa caneta, vamos supor que ela fosse um condutor, suponhamos que ela esquente. No momento que ela começa a esquentar, se eu coloco lá um misto lá do lado dela, ele vai esquentar o meu misto lá, velho. E aí você tem o quê? Uma misteira elétrica. Tá? Você começa a criar equipamentos que convertem energia e são os chamados equipamentos elétricos. Quando você tem um equipamento que ele converte uma energia em outra, né? Ele é um equipamento que faz conversão de energia. Se ele converte energia elétrica em outra energia, ou se ele converte energia elétrica em elétrica, ou se ele converte uma energia qualquer em elétrica, nós chamamos esse equipamento de equipamento elétrico, tá bom? E você muito provavelmente já deve ter visto um eletrodoméstico, que é um equipamento elétrico que fica dentro da sua casa e você utiliza para qualquer trabalho que você precise. Por exemplo, o chuveiro. O chuveiro elétrico, ele pega a energia elétrica e transforma em térmica para você tomar um banho quentinho. É para isso que foi utilizado o chuveiro elétrico. E qual o princípio que ele usa? O da corrente elétrica. Por isso que você estuda, para entender o porquê que você toma seu banho quente, né? Então vamos lá. O que acontece? Quando eu tenho um condutor, eu desenhei o condutor aqui de verdinho, e eu submeti ele aqui a uma carga positiva e uma carga negativa, então ele tem uma diferença de potencial. Nós vimos isso na semana passada, então volta e assiste se não lembra.
ele gera um campo elétrico. Este campo elétrico, quando eu solto uma carga negativa, um elétron, o que acontece com esse elétron? Ele se movimenta por este condutor, tá bom? Ele se movimenta no sentido contrário ao do campo elétrico. O elétron se movimentaria da parte negativa para a parte positiva, né? Isso é a corrente elétrica, é o movimento, é o fluxo dos elétrons que vão surgir para cá, ó, que vão andar nesse sentido ali, tá bom? Esse é o conceito da corrente elétrica. Então, toda vez que você coloca uma diferença de potencial em um condutor, o que vai acontecer? Os elétrons vão se movimentar, tá? E como que eles se movimentam, Hugo? Gente, não é bem um movimento como se fosse assim... pode imaginar que é como se fosse um atrás do outro. Porque os elétrons livres é como se fosse o seguinte, ó. Imagine, eu gosto desse exemplo em sala de aula, velho. Imagine o seguinte, tá todo mundo ali na carteira, todo mundo sentadinho. Um do lado do outro. Tem um aqui, um aqui, um aqui, um aqui. O que acontece? Aí você está segurando na sua carteira lá, você é o elétron livre, você está segurando na sua carteira, seu colega do lado está segurando na carteira, beleza. Eu venho correndo de lá e dou uma ombrada no primeiro. No que eu dou uma ombrada no primeiro, ó, tá um do lado do outro. Eu bati no primeiro, no que eu bati no primeiro, ele cai para a cadeira do segundo. E vai um caindo na cadeira do outro. Os elétrons livres vão fazendo isso. Eles aqui, ó, você está sentado na sua carteira aqui e seu colega está sentado na carteira do lado. Aqui, ó, os dois, um do lado do outro. O que acontece? Quando eu venho e dou uma trombada aqui no vermelho, o que acontece? O vermelho bate no azul, toma a cadeira do azul. E o azul vai tomar a cadeira lá do lado. Ó. O azul vai para a cadeira do lado. E assim sucessivamente. Vai um empurrando o outro como se fosse fila indiana, sabe? Aquela fila lá na hora que você tá lá, sei lá, no refeitório lá, vai um empurrando o outro ali. É desse jeito, velho. Então, os elétrons livres ali, ó, eles vão um empurrando o outro. E esse é o conceito ali os elétrons, né, se movimentando através do condutor. É o conceito lá de corrente elétrica. E como que isso funciona? Para que a gente vai fazer? Quando nós colocamos uma resistência neste condutor, ela vai fazer um trabalho para a gente. É como se fosse isso daqui, ó. Presta atenção nesse simulador. Presta atenção aqui. Olha o simulador aí do lado, gente. Ó, vou me apertar aqui de novo. Tô preso aqui no cantinho. Mas olha só. Olha o que está acontecendo aqui, velho. O que está acontecendo? Aqui eu tenho uma pilha que faz uma diferença de potencial e os vermelhinhos aqui são os elétrons, ó, estão passando. Quando ele passa aqui em uma lâmpada, numa lanterna, por exemplo, a lâmpada acendendo. Então ele transformou aqui, né, energia elétrica em uma energia luminosa, vamos dizer assim, né? Tem uma energia térmica acontecendo aqui também, mas não vou entrar nesse detalhe ainda não. Então olha só. Os elétrons estão circulando, estão circulando. O que está acontecendo? Eu estou convertendo a energia, tá bom? Então a corrente elétrica, que é representada por I, é exatamente o que nós estamos estudando. O que ele representa por U é a diferença de potencial. A diferença de potencial, quando eu submeto em um condutor, ele fez aqui de amarelo, é um fio de cobre, o que vai acontecer? Os elétrons vão fluir através do fio de cobre. Isso aí que é a corrente elétrica, tá bom? Então, vamos voltar agora para o quadrinho aqui, ó, para o quadrinho, vou fechar aqui, para o quadrinho, e voltei. Então, peraí, para ficar bonitinho, aí, pronto, voltei. Então, gente, como que eu calculo a corrente elétrica? A corrente elétrica, gente, ela é medida pela quantidade de carga que passa no condutor, dividido pelo intervalo de tempo, tá? Ou seja, Coulomb por segundo, que é a unidade que a gente chama de ampere. Você já deve ter ouvido falar aí, é 1 ampere, 2 ampere. É isso, gente, ampere é a unidade de corrente que nós estamos estudando, tá bom? E aí, qual o sentido do fluxo da corrente? Olha só, gente, muito cuidado. Apesar do fato que o elétron ele sai do negativo para o positivo, nós usamos o sentido da corrente convencional, que é do positivo para o negativo, tá bom? Mas por que a gente usa isso, Hugo? Presta atenção nesse exemplo aqui, que você nunca mais vai esquecer de corrente elétrica. Olha só, imaginem que isso aqui é uma caixa d'água. Caixa d'água. E tem um cano embaixo, olha a água aqui em cima. O que vai acontecer com essa água? Responde para mim, o que vai acontecer? Pô, Hugo, a água vai descer pelo cano. É, exatamente. Então vai ter um fluxo de água descendo por este cano. Fluxo de água descendo por este cano. Então eu tenho energia potencial na água aqui em cima. E o que acontece com a água? Ela quer descer.
Ela quer descer devido à energia potencial gravitacional. Aí ela desce. Gente, eletricidade é a mesma coisa. Quando você tem um potencial elétrico agora, ó, e um potencial elétrico aqui, e este fio é um condutor, vai ter uma corrente elétrica. É como se fosse a mesma coisa. Se você consegue entender com água, você consegue entender com elétrons. É a mesma coisa. Pensa que é como se fosse água. Os elétrons estão querendo descer do positivo para o negativo. É essa que é a convenção que nós usamos. A água quer descer da caixa d'água para a torneira lá embaixo. É o fluxo de água e aqui é o fluxo de elétrons. Ou seja, aqui é um fluxo de elétrons, nós chamamos de corrente elétrica, né? É esse que é o nome que nós damos, tá bom? Lembra lá de correnteza da água, por exemplo, correnteza do rio? O rio não desce através de uma correnteza. Olha o nome, olha o nome. Então, corrente elétrica está saindo de um potencial elétrico para outro, tá? Quando eu tenho uma diferença de potencial, o sentido convencional da corrente é do positivo para o negativo. Pronto, agora todo mundo vai lembrar de mim. Lembra da caixa d'água? Você sabe o que é a corrente elétrica. E aí, quais são os tipos de corrente elétrica? Tem dois tipos, a corrente contínua e a corrente alternada. A corrente contínua, gente, é que todo mundo acha que existe mesmo, é aquela... o positivo da tomada tá aqui, o negativo da tomada tá ali. Cara, não é bem assim não, tá bom? Então, presta atenção. Você pode ter um sistema que ele tem um positivo e um negativo sempre, como se fosse um polo lá e um polo positivo e um polo negativo, sempre, ele gera uma corrente contínua. Ela sempre desce. Agora, existem sistemas que existe uma corrente que a gente chama de corrente alternada. Tem hora que o positivo está lá em cima, tem hora que o negativo está lá em cima. Ele fica alternando. É como se fosse o seguinte, olha esse carregador aqui, eu tenho o positivo em cima e o negativo embaixo. Em um determinado momento, inverte. Depois, inverte. Depois, inverte. Fica invertendo o tempo todo. Isso é o que a gente chama de corrente alternada, tá? A tomada da nossa residência, ela é corrente alternada. Olha que legal. Então, não existe isso de você falar assim, vou pegar aqui que eu tomo choque, vou pegar ali que eu não tomo choque. Não vai nessa não, viu, meu irmão? Você vai tomar choque na tomada, não brinca com esse negócio não. Então, por quê? Lá vai ter corrente alternada. Este equipamento para carregar o celular, ele tem um princípio que ele faz o quê? Ele pega essa corrente alternada e transforma em corrente contínua. Aí você carrega a bateria do celular, tá bom? É isso que funciona. Ele tem um equipamento aqui dentro eletrônico, né? Que converte essa corrente alternada em corrente contínua para carregar a sua bateria do seu celular aí, tá bom? Então lembrem-se disso, tem dois tipos, corrente contínua e corrente alternada, tá? A frequência de alternar essa corrente normalmente, né, que a distribuidora, no caso de Minas Gerais, a CEMIG, que a gente utiliza são em torno de 60 Hz, então ela fica ali fazendo isso em 60 Hz, tá bom? E aí, por fim, gente, como que nós calculamos, Hugo, esse ΔQ, que é a carga que passou em um intervalo de tempo? Velho, é o número de elétrons que passou vezes a carga elementar do elétron, que é em torno de 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs, tá bom? Normalmente esse valor é dado no enunciado das questões, tá? E se vocês observarem, ó, 10 a menos 19, gente. Então, assim, é por isso que os exercícios de eletricidade, eles têm valores com microcoulombs, nanocoulombs, tá? É porque é um valor baixo mesmo, é um valor bem baixo. Então, você tem que saber trabalhar com a notação científica, com a potência de 10, tá? É muito importante que você treine fazer as operações com potências de 10 para fazer esses exercícios, tá certo? Muito cuidado aqui. E aí, para exemplificar aqui também, ó, olha só esse simulador que eu vou mostrar para vocês aqui do modelo atômico. No modelo atômico, ele tem um elétron livre ali girando. Isso vai te ajudar. Presta atenção aqui, ó. Olha só no simulador aí, ó. Vamos espremer aqui de novo. Olha lá, ó. Vou girar aqui esse simulador. Esse modelo aqui dá para explicar um pouco. Estão vendo que os elétrons, ele gira ali na eletrosfera? Então, esses elétrons,
ele tem alguns elétrons ali que a gente chama de elétrons livres, né? Vocês vão aprender isso na química com o professor de química de vocês, também na parte que ele explica sobre o modelo atômico. E aí são esses elétrons que estão movimentando que você vai fornecer um condutor através de uma diferença de potencial que eles vão fluir ali neste condutor, tá bom? Então, gente, essa aqui é a explicação sobre corrente elétrica. Vamos agora para as atividades da semana 3, que fala sobre corrente elétrica, tá bom? Um grande abraço, fique com Deus, inscreve no canal e valeu, falou!